Agora, falando um pouco de cripto. A gente estava vindo no carro, eu e o André, né? E o André tá num grupo que você tá também, e que você falou a seguinte frase: quem não tem cripto é louco hoje, na carteira. E você que tá confiante nessa tese. O que você acha? Você acha que tá promissor? Quais criptos, de repente, o pessoal estudar, né? Tá. Olha só. Em dezembro de 2022, lá no Instagram eu peguei e falei, galera, melhor investimento do ano é criptos. Vocês têm que ter alguma coisa na carteira em criptos. Procurem operar criptos. Em dezembro de 2022, lá no Instagram. E agora, domingo passado, eu fiz um podcast em que eu fiz um videozinho ali no Sábado Oficial, onde eu explico qual foi o racional que eu trabalhei. Por que eu entendi que as criptos estavam próximas de um fundo e que era o momento de ir acumulando para realmente pegar esse início de bull market que nós estamos vendo. E eu preciso que vocês entendam, nós estamos só no início do atual bull market de criptos. Sim, as criptos, elas fazem parte de uma nova realidade da humanidade. Nós estamos vivenciando a quarta revolução da humanidade. Tivemos a terceira revolução, que foi a revolução industrial no início do século passado, e que modificou completamente o mundo como ele existia. Pensem no mundo em 1890, como que ele existia, as pessoas andando de carroças, não tinha energia elétrica, não tinha absolutamente nada. E quando veio a revolução industrial, notem como evoluiu radicalmente a qualidade de vida e a quantidade de coisas que a gente tem à nossa disposição 120 anos depois. Foi algo brutal. Isso aconteceu por o quê? Pela Revolução Industrial e pelo petróleo. Energia fácil, barata e imediatamente acessível a todos. Bom, hoje a gente está vendo a quarta revolução tecnológica. Essa revolução tecnológica abarca inteligência artificial e abarca blockchain e criptomoedas. Isso vai modificar a forma como vocês vivem hoje. Se vocês olharem como vocês viviam no ano 2000, é completamente diferente de como vocês vivem hoje. Em 20 anos mudou radicalmente. Daqui a 10 anos vai ser completamente diferente de como vocês vivem hoje. Então, sim, criptomoedas vieram para ficar. Elas estabelecem realmente uma nova dinâmica econômica mundial. Isso vai, sem dúvida alguma, se enraizar cada vez mais no mercado financeiro. A gente está olhando os ETFs de BlackRock, Citadel, Fidelity, Grayscale, todas elas entrando neste mercado e abarcando bilhões e bilhões de dólares. Então, eles estão injetando dinheiro nesse mercado, comprando essas criptos e, ao mesmo tempo, com o halving acontecendo daqui a um mês e meio, 2, em que tu vai ter uma redução da oferta de Bitcoin acontecendo, um efeito deflacionário. Isso também acontece muito no Ethereum. O Ethereum também é uma criptomoeda deflacionária. De tempos em tempos, eles fazem burns de Ethereum. Já estão pedindo, né? O ETF também, aprovação. Isso. Então, tu reduz a quantidade de Ethereums no mundo com as pessoas procurando mais Ethereum. Cara, isso é lei de oferta e demanda. Tá? Nós estamos falando de lei de oferta e demanda básica. Aí, nesse momento, então, a pressão compradora ela é gigantesca. Hoje, a gente está com market cap de mais ou menos 2,2 tri, tá? De dólares. Há um mês atrás, a gente estava com market cap de 1 tri. Então, simplesmente em um mês, nós subimos o market cap de 1 tri para 2,2 tri. E, na minha opinião, até o final desse verão de criptos, nós vamos ver o market cap de criptomoedas em torno de 9 tri e meio. O que seria 9 vezes, vamos lá, umas 4 vezes o que nós estamos agora. Tem várias criptos nesse momento que têm o potencial de subir 5, 10, eventualmente até 20 vezes. As mais arriscadas, obviamente. As mais conservadoras, como o BTC e Ethereum, são muito mais tranquilas e não vão ter variações percentuais tão importantes assim. Mas sim, respondendo a colocação, o André notou muito bem, eu sempre fui um cara muito focado em bolsa, em renda variável Brasil. Isso até mais ou menos 2017. Eu posso dizer que de renda variável que eu tinha... Do meu patrimônio, eu tinha em torno sempre de 70% trabalhando em renda variável. Tá? Bolsa, ações. A partir de 2017, eu comecei a colocar 5% de cripto na carteira. E comecei a colocar 5% em ações americanas. A partir de 2022, eu comecei a tirar dinheiro de Bolsa Brasil e trazer para criptos. Tirar de Bolsa Brasil e trazer para a Bolsa Americana.
E fundos imobiliários também? E fundos imobiliários mantenho a carteira de fundo imobiliário. Mantenho ali, porque a minha carteira de fundo imobiliário é para pagar meu custo de vida fixo. Tá, legal. Então eu tenho uma carteira que paga meu custo de vida fixo. Então os trades que eu faço é dinheiro a mais, os resultados que eu tenho é dinheiro a mais. E se vocês querem ver de mercado, minha sugestão é primeiro consigam uma carteira de fundos imobiliários que pague todos os custos de vida de vocês. No momento disso. Garanta a segurança para depois você ir brincar, Exato, né? exato. Bom, mas voltando aqui para a questão, hoje eu tô com impressionantes da minha carteira de renda variável, 70% está em cripto. E eu tenho 25% em mercado americano e eu tenho 5% em Bolsa Brasil. E das criptos, quais você acredita que podem ter, né? Porque tem muitas que a ideologia Sim. não tem muito sentido, né? E, Carol, assim, eu vou te dizer que... sabe qual que é a minha maior dor hoje? Não ter comprado mais cripto no passado. Não ter comprado É porque é a mais minha dor cripto. também. Eu tô com uma dor de corno violento. Não ter comprado mais criptos. Porque eu demorei... Lá em 2017, eu tivesse virado toda a chave. Lá em 2017, uou, look at him. Meu Deus do céu. Estaria O bilionário. pessoal falava, a gente falava, será, né? Teve gente que... Eu comecei em 2020 também, mas eu pensei, porra, por que eu não coloquei mais? Sim. A sensação que eu tô é, por que eu não enfiei o pé na jaca nessa oportunidade década? Meus amigos, entendam. A cada 5 anos, o mercado vai oferecer para vocês uma oportunidade de ficar milionário. E quando é que isso acontece? Pega o Ibovespa. Olha o gráfico Ibovespa semanal, afasta bem, e tu vai ver que a cada 3 a 5 anos ele cai 60% em relação ao último topo. Quando ele cai 60% em relação ao último topo, tu começa a tomar posições ali. Esse é o momento, nesses recuos violentos. Isso é uma oportunidade de década que vai acontecer 2 ou 3 vezes. E eu falo sobre isso no Legado Financeiro bastante, lá no nosso treinamento. No Storm Experience também eu vou comentar bastante isso. Neste momento, nós estamos vendo a oportunidade de multiplicar o patrimônio em 5, 6, 7, 10 vezes nos próximos 3 anos. E eu não estou falando de algo que vai levar 20 anos. Eu não estou falando de comprar uma ação agora e ficar 10 anos segurando o troço para que aquilo suba 100%. Não, eu estou falando de uma alta realmente de multiplicar o patrimônio 5 a 10 vezes em 2 ou 3 anos no universo de criptos. Devido a toda essa conjuntura de fatores macroeconômicos mundiais. Halving, ETFs de instituições financeiras fortes e redução de taxa de juros americana que está programada agora para o segundo semestre. Essas 3 coisas juntas trazem dinheiro para o universo de cripto e as criptos explodem. Ponto. Agora, quais criptos? Tem um monte de porcaria. Assim como a ação tem um monte de porcaria, e tem ações boas, e tem ações ruins, criptos tem um monte de porcaria e um monte de criptos boas. Bom, assim como quando a gente está no mercado de ações em alta, todas as ações sobem, até mesmo Merposa sobe, né? Você conhece a história da Merposa, né? Não, essa eu não conheço. Década de 80, o mercado estava explodindo em alta, assim, enlouquecido, assim, e 2 operadores do pregão de viva voz passam um pro outro e falam assim, caraca, mano, tá tudo subindo. E o outro fala, até Merposa tá subindo. E quando ele falou Merposa tá subindo, passou um outro operador por trás deles, ouviu assim, Merposa. Aí ligou pro cliente, parece que Merposa vai subir. Eles criaram um pitch na bolsa para comprar Merposa. Quando aqueles 2 caras que estavam conversando anteriormente viram que tinha um pitch de Merposa, eles correram até o head das operações e falou, cara, fecha aquele pitch ali, por quê? Eles estão operando Merposa, tá? E daí, Merposa não existe, Merposa é merda em pó SA. Não existe Merposa! Os caras estão operando Merposa. Sim. Então, mercado em alta, até Merposa sobe. E sim, nas criptos agora, até Merposa vai subir. Qualquer cripto, mesmo que seja um lixo, mesmo que seja uma Shiba, vai subir. Bem provável. Sim. Só que é lixo. E é óbvio que tu não pode colocar o teu dinheiro nesse tipo de coisa, mesmo que aquilo tenha uma violenta pancada, porque a possibilidade que tu tenha aquele troço de desabe, ela é gigantesca e tu vai ficar pendurado com aquilo na mão. Sim. Então, mesmo no processo de criptos, eu procuro manter os meus investimentos em criptos nas criptos que têm projetos que são realmente, que fazem sentido. Alguns projetos que me chamam a atenção. Obviamente, o BTC, para mim, ele é uma reserva de valor fundamental. Ethereum,
Tá? A gente fala de... Eu gosto da Solana, tá? Acho que a Solana ela soube se reinventar sobre vários aspectos depois da questão da FTX. Realmente ela conseguiu se redimensionar. Então, Solana. Link. Gosto bastante da ideia da Link, do projeto da Link. Near Protocol, para mim, é realmente absurdamente interessante todo o conceito e todo o time que trabalha na Near. Os caras são fantásticos, eles têm uma capacidade brutal de crescimento. E aí nós vamos falar de Uniswap, o token da própria Uniswap, já que é uma DeFi, e eu acho que DeFis elas vão continuar crescendo cada vez mais. Então eu olho para a Uniswap com atenção. Daí a gente começa a entrar em algumas outras um pouco mais bizarras, tipo uma FET da vida. Eu gosto muito da FET. A FET é um token que está atrelado a 3 projetos de inteligência artificial. Então era uma cripto que está ligada com inteligência artificial. Teve um hype violento essa semana em cima de FET, deu uma pancada brutal, subiu quase 70%. Eu já estou pensando em dar uma realizada para esperar o próximo recuo para tomar um pouco mais ali. Então a FET é uma que me interessa. A Filecoin. A Filecoin é uma que eu gosto bastante, a Fio, tá? Apesar do Orlando, que é um cara que eu gosto muito, tá? Orlando On Crypto. Vale a pena você seguir nesse canal também. É outro canal do YouTube muito bom. Além do pessoal daqui do Irmãos Dias. Ele não gosta muito de Filecoin, mas eu curto, tá? A Filecoin é uma cripto que eu acho que faz muito sentido, porque ela trabalha basicamente dentro de uma plataforma de usar a blockchain para trabalhar arquivos e arquivamento de dados na nuvem. O que eu acho que a gente vai precisar cada vez mais. O mundo vai precisar cada vez mais disso. Então a Filecoin é uma que eu olho com atenção. Depois tem outras, como a GIX, como a VAX, como a própria TRX. Tem alguma que eu estou esquecendo? O pessoal tá comentando muito meme, Sui, né? Tá. Matic, Immutable, né? Immutable X, né? Tá, a Immutable X, essa é uma cripto relacionada a jogos e games, né? Eu acho que sim, à medida em que essa nova geração curte muito esse negócio de joguinho e elas acham que isso aqui é algo realmente muito importante, eu entendo que a MX é uma que faça sentido sim ter uma parte pequena na carteira. A própria Pendle, eu acho já um pouco mais ousada. Eu acho que se o projeto da Pendle emplacar, isso aí vai dar uma pancada violenta. A Matic, o pessoal adora. A Matic é uma verdadeira... Até algum tempo atrás já estava bem lateralizada, eu estava chamando ela de Mortic. Mas agora ela voltou a puxar, e acima de $1, o próximo alvo dela é 1,50, então tem chance de subir uns 50% em seguidinha. Sui e Tia e Sei, elas já começam a entrar um pouco naquela vibe de é porcaria, mas vai subir porque o mercado tá subindo, tá? Na minha opinião, tá? Eu acho que elas não têm grandes projetos ali por trás, mas elas estão entrando em hypes gigantescas, né? E por isso tá entrando tanto dinheiro que tá sobrando dinheiro para ali. Só que percebam, os amigos que estão olhando esse universo de criptos nesse momento atual, sem entender muito sobre ele, no momento a maior parte do dinheiro que está entrando em BTC. Tá? Existe um gráfico chamado a dominância do BTC. Enquanto a dominância do BTC estiver acima de 50%, o dinheiro que entra está indo para o BTC. E esse aqui é o dinheiro mais importante. As altcoins, que seriam as criptos menores, elas só começam a dar violentíssimas pancadas quando a dominância do BTC cai. E cai para baixo de 50%. No momento que isso acontecer, aí é a hora de comprar o que eu puder desse tipo de lixinho. Dessas TIA, dessas TRX, dessas SEIs, dessas UNIs, dessas curves. Porque essas vão subir 100, 200, 300, 400, 500%. Just like that. Né? Só tem que saber entrar e sair, né? Senão... Sim. Para a maior parte das pessoas que não vão ter essa capacidade técnica, e vou mostrar bastante isso no Storm Experience, tá? Eu vou passar o mês de abril inteiro operando criptos aberto, ele mostrando, ó, aqui eu tô comprando aqui, por isso, tô vendendo aqui. Porque sim, tem que saber o timing de entrada e o timing de saída, sem dúvida alguma. A maior parte das pessoas que não vai saber isso tem uma forma bastante interessante de operar. Se beneficiar da alta da cripto sem correr tanto risco. Qual seria? Existe uma operação estruturada que é possível de ser feita em que tu trabalha a Hash 11. A Hash 11 ela é um ETF de criptos. Então tu compra a Hash 11, ao mesmo tempo tu compra uma opção de venda de Hash 11
e tu faz um lançamento de uma call. E com isso tu consegue reduzir a quantidade de risco que tu está correndo e tu vai participar de 50%, talvez 70% Você da não movimentação acompanha, da alta. talvez, né? Você não tem tanta facilidade de acompanhar um projeto, você ainda tem ali outros Exatamente. projetos e um gestor que tá Exatamente. cuidando, né? O pessoal da Liberta está fazendo bastante isso. É uma operação super confortável, porque tu sabe exatamente o risco que está correndo. Se acontecer um crash e desabar, Você tem um seguro ali. tu tem o seguro acionado. E a compra da put é uma ferramenta extremamente poderosa para a maior parte das pessoas que não querem correr o risco gigantesco de mercado, e especialmente de gaps que possam ultrapassar os stops delas e aquilo que a gente estava mencionando anteriormente.